Você está no Entrelaçando a Física, um conjunto de vídeos que vai relacionar diversos conteúdos de física na intenção de fazer uma revisão para o vestibular e aprofundar. Meu nome é Lúcio e hoje eu vou falar sobre energia mecânica. O raciocínio que está por detrás da energia mecânica. Onde é que aparece? Vamos primeiro tratar de uma situação padrão de energia mecânica. Vamos lá. Eu tenho aqui um caminho que tem uma mola, veja só, e o caminho não é reto. O caminho faz curvas, é ondulado, é circular. E a questão vai tratar de um momento inicial e quer falar do que vai acontecer em um outro momento, em outro lugar desse caminho. Na questão, não existe nenhum animal fazendo força, nenhum motor, e está declarado que a resistência do ar é desprezível, ou seja, essa região aqui é vácuo, ou quase isso, não se levou em consideração a presença do ar, e o caminho é liso, ou o rolamento ali das rodas desse carrinho, ele é perfeitamente liso, perfeitamente lubrificado. Ou seja, esses dois elementos, a questão da inexistência do atrito e da resistência do ar, garante que não vai ser transformada a energia mecânica em energia térmica, não vai ser gerado calor. Isso, como não existe outro tipo de ação, a gente pode dizer que o sistema é conservativo, ou seja, que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. E aí como é que a gente resolve? A gente pega, calcula a energia potencial elástica, calcula a energia potencial gravitacional, calcula a energia cinética, em uma situação que ele der como referência. Porque essas três energias são as energias que formam a tal energia mecânica, a soma delas. E espero que isso esteja na sua mente, né? A energia potencial gravitacional, mgh, a elástica kx² e a cinética, mv² 2. Ok, então como é que a gente resolve uma situação dessa? E o que é que se costuma cobrar numa situação dessa? Por exemplo, aqui. Qual é a velocidade máxima que esse carrinho vai ter durante o processo? Ou, qual é a altura máxima que ele vai atingir? Na situação inicial, digamos que o carrinho esteja parado, encostado a uma mola comprimida de 1 metro, e o sistema foi abandonado. Bom, o que é que eu tenho que fazer? Calcular a energia mecânica no início. Você vai pegar mgh, calcular a potencial gravitacional, já que ele tem altura, vai calcular a elástica, já que ele tem uma mola comprimida, deformada, o x é a deformação, o k é a constante elástica, e a gente calcula. Não vou gastar muito tempo nesse sentido, não. A cinética é zero, porque o carrinho estava inicialmente parado. Ele foi abandonado, foi solto. Juntas essas quantidades aqui, forma-se a mecânica no início, que no caso é 200 joules. Aqui embaixo não tem altura, não tem gravitacional, não tem a mola, que já se desprendeu ali, né, depois de 1 metro de movimento, de deslocamento. Então, toda a energia mecânica está no formato de energia cinética. Então, aqui embaixo, a energia cinética vai ser igual a 200 joules. E aí, a gente poderia vincular isso a mv² 2 e achar a velocidade máxima. Então, a mecânica se iguala à cinética daqui. Aqui, esse cara parou. Quando ele chega na altura máxima, ele não sobe mais, né? Naquele momento exato, ele para instantaneamente. Não tem cinética, mas também não tem elástica. Então, toda a mecânica está concentrada na energia potencial gravitacional. Então, ela seria a energia potencial gravitacional igual à mecânica, que é 200 joules. E acharia, consequentemente, a altura igualando a mgh. Certo? Isso é bem padrão. Mas aí a pergunta é o seguinte, para a gente aprofundar e chegar à aplicação da mecânica em outros setores da física. O que é o mgh? mgh, na verdade, é o seguinte. mg
ele é o peso. E peso vezes altura é força vezes deslocamento. E força vezes deslocamento é o trabalho. O trabalho da força-peso. Até onde? Se a mgh é o peso vezes a altura até o chão. Então, quando você faz mgh, você usa o chão como referencial. Chão no sentido do nível mais baixo que ele pode atingir na trajetória. É isso que você faz. Na verdade, a energia potencial gravitacional é o trabalho do peso até esse referencial, adotado, né, desde quando você começou a fazer as questões de energia mecânica. Intuitivamente você faz isso. E kx² sobre 2? Kx² sobre 2, sabe o que é? É a área do gráfico da força elástica em função do deslocamento. Começa intensa e vai diminuindo até perder toda a força. Quando a força é zero, no momento que ele deslocar x, começa em k vezes x, e aí essa área vai ficar a área de um triângulo. Por isso que aparece o 2 ali no denominador. Base vezes altura sobre 2. Então, isso aqui nada mais é que o trabalho da força elástica. Então, trabalho da força elástica até que referencial? Até o momento em que a mola não vai fazer mais força. Até o momento que o x for zero, até o momento que a mola estiver no seu estado normal. Esse é o referencial. E o que é que tem de interessante nisso? Preste bem atenção. O interessante nisso tudo é que o trabalho do peso independe da trajetória. Ou seja, se o cara está aqui e desloca 3 metros para baixo, não importa se ele desloca em queda livre, na vertical, ou se ele desloca em uma ladeira, ou se ele desloca em um caminho ondulado. O trabalho do peso vai ser o mesmo. Só que em um caminho retilíneo, em um caminho retilíneo vertical e retilíneo inclinado, o peso vai ser constante, o movimento vai ser uniformemente variado e você pode usar a cinemática como base. Já um caminho ondulado, a parte do peso que está na direção do caminho muda a todo instante, é um movimento maluco, é um movimento variado. Por isso, a existência de um caminho ondulado sugere a utilização da energia mecânica. Esse é o primeiro indício de que em uma questão de vestibular você vai usar a energia mecânica. É ter um caminho que não é retilíneo e que se cobre algo sobre um momento, dando um outro momento como base, dando todas as informações desse momento. Outra propriedade interessante é o trabalho da força elástica. Ele não muda em relação ao deslocamento, à trajetória. Então, se eu pegar uma mola aqui e começar a esticar, fazendo essa mudança assim, não importa. O importante é o deslocamento na direção da força elástica. Ou seja, o tal do x, ou a variação desse x. Então, isso quer dizer o quê? Que o trabalho da força elástica sempre vai ser kx² sobre 2, independente da trajetória que o corpo vai ter ligado a essa mola. Por isso que é interessante você perceber que, quando existe mola, e ela, durante o processo, mudar a sua deformação, é um indício que você vai usar energia mecânica. Veja, eu estou dando 2 indícios da utilização de energia mecânica. Um caminho ondulado, não retilíneo, e uma mola mudando o seu comprimento durante o processo. Então, se você tivesse uma coisa assim, ó, um carrinho, subindo a ladeira ou na horizontal, não importa, aí tem uma mola, e tem uma pessoa puxando, e a pessoa vai andando junto com o carrinho, ou seja, a mola está, digamos, esticada, e se manter esticada com o mesmo tamanho, não é uma questão que está associada à energia mecânica. Por quê? Aquela mola está comprimida, no caso, esticada, ela tem energia potencial elástica, mas a energia potencial elástica dela permanece constante o tempo todo. Ela não está sendo utilizada para ser transformada em cinética, como aqui, por exemplo, ou o inverso. Então ali a força elástica é constante, vai gerar uma aceleração constante e vai ser um movimento uniformemente variado. E é uma questão que vai utilizar a cinemática. Entendeu?
Então, esses dois indícios que eu estou falando são indícios fortíssimos e importantes. Mudança da deformação da mola e caminho ondulado. Só que eu não quero ficar com as questões padrões de energia mecânica. Eu quero avançar por toda a física. Para isso, eu preciso mexer um pouquinho com sua cabeça. Na verdade, o trabalho que a gente define como energia potencial gravitacional, o tal do MGH, é o trabalho do local até o referencial, mesmo que eu não vá até o referencial. E esse referencial que a gente adota, que a gente costuma adotar, o chão, pode ser qualquer lugar. É isso que eu quero que você perceba. Para isso, eu vou sugerir que a gente adote um nível de referencial diferente. Acima, olha que maluquice, acima do local deste corpo. Talvez até acima da altura máxima, não importa. E aí, eu vou mostrar a você que continua a mesma história. Né? Aqui o que vai acontecer? A energia potencial elástica vai continuar a mesma, que eu não estou mexendo na referência da elástica, eu estou mexendo na referência da gravitacional. A gravitacional aqui não seria 120, seria mg, que é o peso, vezes a altura 4, só que o trabalho do peso é negativo até o referencial. Então a energia potencial gravitacional seria negativa. E para entender essa energia negativa, tem que entender que a energia potencial gravitacional é o trabalho até o referencial. Mesmo que ele não vá até o referencial. Não é o trabalho que o peso vai executar. É o trabalho que o peso executaria se ele fosse até o referencial. Então seria aqui 40 vezes 4, só que negativo. Menos 160 joules. E aqui a energia potencial gravitacional não seria zero. Seria 40 vezes até o referencial, 3 mais 4, 7. Menos 280 joules. Agora eu vou mostrar a você que o resultado é o mesmo. Quer ver? Aqui, ó, a energia mecânica não seria 200, seria menos 160 mais 80, então seria menos 80. Então veja só, energia mecânica negativa, não tem problema nenhum. Frio calculista, é a soma da energia potencial gravitacional com a cinética. Aqui a mecânica deveria ser menos 80 joules. Como aqui é menos 280 joules, para que a mecânica seja menos 80, a cinética teria que assumir o valor 200. Então você continuaria chegando à conclusão que a energia cinética é 200. Não mudaria. Aqui também a energia potencial gravitacional assumiria o menos 80 da energia mecânica. Né? Porque não teria cinética, não teria elástica, toda seria gravitacional. Mas o que isso significa? Significa que esse corpo está no nível abaixo do referencial. A altura máxima, né, seria uma altura negativa. Né? Abaixo quanto? Se o peso é 40 e mgh, esse h aqui seria menos 2. Né? 40 vezes menos 2 dá menos 80. Então ele parou 2 metros abaixo do nível. Então, na verdade, ele para aqui. Está 2 metros abaixo do nível, significa 5 metros do solo. Então você chegaria mesmo à resposta. Mas por que eu estou chamando a atenção? Porque se o referencial, né, da energia potencial gravitacional for acima, o peso vai realizar um trabalho negativo. Se for abaixo, o peso vai realizar um trabalho positivo. Geralmente, para simplificar, pelo amor de Deus, bota um ponto mais baixo. Porque a gente está acostumado com isso. Entretanto, existe um outro assunto de física, dentro da própria mecânica, que você precisa mudar isso. Vamos lá? Eu tenho um corpo de 3 kg que vai cair verticalmente de uma altura de 6.000 quilômetros. 6 vezes 10 a 6 metros. Vai cair. A massa dele é 3 kg. Aqui na superfície da Terra, o peso dele é 30 newtons.
E aí eu pergunto, se esse cara aqui, digamos, fosse abandonado, vamos simplificar nossa história, né? Ele chegaria aqui com que velocidade, com que energia cinética? Aí você faria, tranquilamente, o quê? Peso é igual a mgh, aqui a energia potencial gravitacional seria 0, o peso seria 30 vezes essa distância seria 180 vezes 10 a sexta joules, e ele chegaria aqui, né, começando com 0, a mecânica seria a soma disso aqui, né, como a gravitacional 0, a cinética seria 180 vezes 10 a sexta joules, provavelmente teria isso lá na resposta e sairia da prova feliz, até descobrir que errou. Por quê? Porque, na verdade, o peso, ele é uma força gravitacional, que obedece a uma lei mais ampla do que mg. É a lei da gravitação universal. Isso significa o quê? Que esse d é a distância daqui até o centro do planeta. E daqui para aqui, ó, a distância muda, ela fica menor. Isso quer dizer que a força fica maior. Na verdade, a força peso ou força gravitacional de 30 newtons, ele atinge o valor de 30 newtons quando ele chega na superfície da Terra. Daqui para aqui, a força gravitacional vai mudando. Se vai mudando, o trabalho da força gravitacional, que seria peso vezes altura, né, seria mgh, seria força vezes deslocamento, vezes ΔS, tudo isso está errado. Porque a força muda. E peso vezes altura, né, ou seja, força vezes deslocamento, só é válido se a força for constante. Válido aqui na Terra, porque quando ele desce aqui na Terra, a distância dele até o centro da Terra praticamente não muda e o peso é constante, entendeu? Então, quando ele desloca distâncias verticais grandes, planetárias, que faça frente ao raio do planeta, você não pode usar mgh como energia potencial gravitacional. É muito mais complexo o cálculo do trabalho do peso. É complexo, mas é possível calcular o trabalho do peso. Só que o trabalho do peso, daqui para aqui, ele tem realmente um formato feio. Entretanto, se adotarmos um local, um certo local, como referencial, o feio fica menos feio. E esse referencial é acima do solo. É longe do solo. De tal forma que a força gravitacional vai realizar um trabalho negativo. Porque longe aqui do solo, longe da Terra, na verdade, não é só do solo, longe da Terra, esse referencial que eu vou falar. Esse referencial, por ser longe, a força gravitacional não quer que o corpo vá para esse referencial. O trabalho é negativo. E esse referencial usado não vai ser o solo. O referencial para a energia potencial gravitacional, quando estamos envolvendo situações planetárias, é o infinito. É um infinito chamado infinito físico, não é infinito matemático. O infinito físico é uma distância tão grande, mas não precisa ser realmente um infinito matemático. É uma distância grande, tão grande que a força gravitacional pode ser desprezada. Então é uma distância muito grande. Por exemplo, qual é o infinito físico de um corpo aqui sob efeito da gravidade da Terra? Bom, sei lá, deixa eu ver. A primeira constelação, Alfa de Centauros, primeira estrela que está perto da gente, fora o Sol, né? Lá já é infinito físico para a força gravitacional que a Terra vai exercer. Ou seja, um corpo lá não sofre efeito gravitacional. Então lá é o que nós chamamos de infinito físico. E a partir de cálculos complicados, que é cálculo chamado cálculo diferencial integral, é fácil quando se sabe o cálculo diferencial integral, mas não é o momento agora. A energia potencial gravitacional, ou seja, o trabalho de qualquer corpo até chegar ao infinito, óbvio, é um trabalho negativo. E a estrutura é essa, G, M, M sobre o D. Então, esse é o formato da energia potencial gravitacional. Não é mais mgh. E não é positivo. Parece a lei da gravitação universal. Sendo esse G,
considerando a gravitação universal, e o D não é elevado ao quadrado. Isso quer dizer que o valor dessa energia já muda. Aqui dá menos 90 vezes 10 a sexta joules, fazendo aquela conta bonitinho, e aqui dá menos 180 vezes 10 a sexta joules. Isso é o trabalho daqui até o infinito. E isso é o trabalho daqui até o infinito. Na verdade, o infinito pode ser em qualquer outro lugar, desde que seja longe da Terra. Sendo longe da Terra, a gravidade, a força gravitacional, ela vai se colocar contra essa ida, realizando então um trabalho negativo. É o mesmo trabalho, depende da trajetória, continua com essa propriedade, entendeu? Mas a estrutura para achar energia potencial gravitacional é outra. Mas a forma com que você resolve é a mesma. Aqui vai ser energia mecânica inicial, que vai ser 90 menos 90. E aqui, se a energia mecânica final vai ser igual à inicial, desprezando a resistência do ar, por exemplo, né? O que é que isso significa? Que a soma dessas duas tem que dar menos 90, o mesmo valor do total de antes. Então aqui tem que ser mais 90 vezes 10 a sexta joules, para que somado com menos 180 dê o menos 90 da mecânica inicial. Entendeu? Então, veja, no cálculo anterior, no cálculo errado, esse cara teria 180 vezes 10 a sexta joules. Ele chega aí com menos energia cinética. Porque daqui para aqui, ele não mantém a força de 30 newtons. Ele vai aumentando. Então, é isso. Uma situação muito comum que é usado esse tipo de questionamento, um problema muito comum, é o que nós chamamos de velocidade de escape. O que é velocidade de velocidade? O que é velocidade de escape? É a velocidade que você tem que lançar da superfície de um planeta, um corpo, né, que ele vai escapar. Ou seja, ele vai chegar no infinito. A gravidade desse planeta não consegue fazer com que ele retorne. Entendeu? Mas a velocidade mínima que ele chega no infinito. Ou seja, ele chega no infinito e aí para. Ele vem retardando, sendo atraído e freando pela gravidade, e chega no infinito e para. Se você lança com a velocidade mínima para ele chegar no infinito, aí ele não retorna, porque lá no infinito não tem força gravitacional. Esse tipo de situação a gente chama de velocidade de escape. Então, no caso aqui, ó, você tem um corpo de massa 3 kg. A energia potencial gravitacional dele na superfície é menos 180 vezes 10 a sexta joules. Com que velocidade ele deveria ser lançado? Desprezando, isso é importante, velocidade de escape despreza a resistência do ar. Desprezando a resistência do ar, a resistência da atmosfera, qual é a velocidade que ele deve ser lançado aqui, ó, para que ele chegue no infinito, chegue lá, atinja o infinito, a velocidade mínima, ou seja, chegue no infinito e no infinito ele pare. É isso que define a velocidade inicial como velocidade de escape. Certo? Então, como é que você resolve essa questão? Através da energia mecânica. Por quê? Daqui para lá não tem transformação de mecânica em térmica, não tem resistência do ar. Então, o que é que você faz? Pô, se no final ele para, a energia cinética final é zero. E como ele está no infinito, está no referencial, a energia potencial gravitacional lá também é zero. Isso quer dizer que a energia mecânica final, nessa situação, sempre será zero. Claro que eu posso lançar com maior velocidade que a velocidade de escape. Então ele chegaria aqui com a cinética maior do que zero. Mas aí não se define a velocidade de escape, a situação de escape. Bom, se a mecânica final é zero, a inicial é zero. Então a mecânica inicial tem que ser igual à final. Conservação da energia. Mas para que a mecânica inicial, ou a inicial seja igual à final, ou seja, zero, a cinética vai ter que assumir o valor da potencial gravitacional. Então, deixa eu fazer assim.
a energia cinética inicial tem que ser igual a quanto? Mais 180 vezes 10 a 6 joules. Essa energia cinética inicial é mv² sobre 2 inicial, e esse v é a velocidade de escape. Entendeu? Então é uma situação que você usa o conceito e a metodologia dinâmica da energia mecânica, conservação da energia mecânica. Uma outra situação que você usa o mesmo raciocínio da energia mecânica é na eletrostática, quando partículas eletrizadas se aproximam ou se afastam. Veja, aqui o que é que acontece? Existe uma força elétrica, no caso aqui repulsiva, e esse cara vai deslocar. E na hora que deslocar, ele vai sofrer trabalho da força elétrica. Só que o trabalho da força elétrica, ele também tem aquela mesma propriedade, o trabalho da força elástica, o trabalho da força gravitacional. Ele tem uma relação com a distância entre os corpos, independente da trajetória. Logo, ele é requisitado, esse conceito, né, da energia mecânica é requisitada em uma situação de força elástica, ou elétrica também. Agora, como a força elétrica tem uma cara muito parecida com a cara da força gravitacional, tá vendo? Muito parecida. A energia potencial elétrica, vou colocar aqui, ela tem a cara da energia potencial gravitacional. E pelo mesmo motivo, adota-se o infinito como referencial. A expressão é K, QQ sobre D. Né? A gravitacional é GMM sobre D. A energia potencial gravitacional, menos GMM sobre D. Aqui é KQQ sobre D. Aí você pergunta, Lúcio, não é menos KQQ sobre D? Não. Na verdade, isso não quer dizer que a energia potencial elétrica, em relação ao infinito, ela é positiva, não é isso. É porque aqui ela é colocada sem um módulo. Isso quer dizer o quê? Se as cargas forem positivas, o que vai existir? Uma força de repulsão. E repulsão significa que a força está querendo que ele vá para o infinito. Então o trabalho vai ser positivo, então a energia potencial elétrica vai ser positiva. Se essas cargas, se elas forem negativas também. Agora, se uma for positiva e outra for negativa, independente de quem seja positivo ou negativo, esse valor vai ser negativo, porque a força é atrativa, e a força atrativa não quer que ele se afaste, não quer que vá para o infinito, e o trabalho vai ser negativo. Certo? Então, como é que você resolve uma situação dessa? Dessa é o quê? O cara está no ponto A uma certa distância inicial, e a gente quer saber a velocidade que ele vai ter. Eu vou botar o infinito lá longe. É o referencial. Ok? Não aqui. Mas a gente quer saber a energia cinética, ou a velocidade, né, que ele terá a uma certa distância final bem definida. Né, digamos aqui, seja de 1 metro e lá seja de 9 metros. Ok? E o que você faz? Mesma coisa que você fez nas questões anteriores. Se você desprezar o atrito e desprezar a resistência do ar, e não tem mais nenhuma outra força, só tem aí a força elástica ou elétrica, você usa a conservação da energia mecânica. Aqui você vai ter, no início, a energia potencial elétrica inicial, KQQ sobre D, vamos colocar logo um valor, vou botar um valor qualquer, mas com certeza positivo, 80 joules. Digamos que esse corpo esteja parado, a cinética é zero, a mecânica, então, vai ser 80 joules. Quando ele chegar ali, no fim, a energia mecânica continuará sendo 80 joules. E a potencial elétrica vai ser diferente e a cinética também será diferente. Como a distância aumenta, a energia potencial elétrica diminui. Vamos botar 20 joules, aí, mas tem que fazer a conta, tem que botar naquela conta, com a distância sendo a distância final. E aí você vai ter aqui o quê? Se a mecânica continua 80, a cinética tem que assumir
60 joules. E aí você bota mv ao quadrado sobre 2 e acha a velocidade que ele vai ter. Certo? Se esse corpo fosse negativo e outro positivo, o raciocínio é exatamente o mesmo. Agora, a questão pode brincar, tipo assim, colocar esse cara aqui preso a uma mola comprimida. Então, além da energia potencial elétrica, você teria energia potencial elástica. Tem outra coisa também. Se o sistema não fosse conservativo, se tivesse um sistema dissipativo, porém ele revelasse para você quanto de calor foi gerado ou o quanto de energia térmica foi produzida, você resolveria por energia mecânica da mesma forma. É só você colocar a energia mecânica final sendo a inicial menos a quantidade de calor gerado ou a quantidade de energia térmica gerada, que corresponde à diminuição da energia mecânica, porque parte dela foi transformada em térmica. Então, essa estrutura serve tanto para sistema conservativo quanto dissipativo. Né? Mas dissipativo você colocaria que energia mecânica final seria energia mecânica inicial menos a quantidade de calor produzida. Um último desdobramento dessa situação é quando essa parte, que é chamada potencial, ela é requisitada. Por exemplo, em vez de dar a distância, a constante, a carga desse corpo, oferece o potencial inicial desse corpo, o que essa carga gera nesse lugar do espaço. E esse lugar do espaço se colocou uma certa carga. Aí o que isso quer dizer? Digamos que essa carga aqui, vou chutar um valor bem simples, tá bom? Seja de 2 coulombs positivos. Um valor absurdo, enorme, mas só para simplificar. E a questão tenha dado que o potencial no ponto A seja de mais 40 volts. Isso quer dizer o quê? Que a energia potencial elétrica você acharia pelo potencial inicial vezes a carga. O potencial seria 40, a carga seria 2. Então, os mesmos 80 que você achou por KQQ sobre D, acharia por V vezes Q. É isso que é potencial. O que é potencial? 40 volts é a quantidade de joules por coulomb de carga que esteja aí, joules de energia potencial elétrica. E aqui, ele daria o potencial no ponto B, digamos de 10 volts, mais 10 volts, e você acharia 10 vezes 2, 20. Consequentemente, chegaria à conclusão que a cinética é 60. Entendeu? Isso também pode ser apresentado, tipo, tem uma superfície equipotencial, de potencial 20 volts, 40, né? E tem outra superfície equipotencial, cujo potencial é 10 volts, e uma partícula passa por aqui em direção a outra superfície. É a mesma questão. Você acha que a energia potencial elétrica, você acha a inicial, a final, tá certo? Digamos que esse cara está parado, né? Ele vai para outra superfície, é o mesmo problema. Né? Você tem 80 e 0 de cinética, depois você vai ter 20, né? Porque a carga é 2, o potencial é 10, e aí conclui que a cinética tem que ser 60, por quê? Porque a energia mecânica ela é constante. Entendeu? É isso, a gente deu uma boa passeada nas coisas que envolvem a energia mecânica. Se inscreva no canal, acione o sininho para você receber notificações de novos vídeos que eu colocar do Dialogando ou de outros temas aqui. E eu tenho um site, www.comoaprenderfisica.com.br, que lá tem alguns cursos, né, com vários recursos digitais, vídeo, resolução, questões. Talvez você encontre alguma coisa que lhe interesse. Ok? Então, até o próximo vídeo.